dar comienzo. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy estamos realizando el encuentro con el autor Daniel Moreira a partir de la muestra Trilogía Limítrofe. Esta muestra inauguró el 30 de mayo y se puede ver en la Fotogalería Prado hasta el 7 de septiembre. La muestra fue seleccionada en el llamado abierto a Exposiciones 2020 del Centro de Fotografía, y la comisión de selección estuvo integrada por Mariana Méndez, Andrés Boero y Anabela Balduvino, elegida por los participantes. Le paso la palabra a Manuel, quien va a estar moderando el encuentro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia, y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Yo también extiendo el saludo. Bienvenido también Daniel Moreira, que está con nosotros para charlar sobre Trilogía Limítrofe. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Tudo bem, por aqui tudo ótimo. Nesse momento complicado que a gente passa, falar um pouco de arte é bom para alegrar um pouquinho, né? Queria agradecer o convite, Natália, Mauro, o Manuel, Vitória, toda a equipe aí que recebeu com tanto carinho o projeto. Vamos Bien. falar um pouco sobre ele. Bien, exactamente, vamos a estar hablando un poco sobre eso, y qué bueno eso que mencionás, de que en estos momentos el arte es como, casi diríamos, fundamental, ¿no? Para sobrellevar todo lo que nos está pasando. Así que bueno, dediquémonos a ello y demos comienzo a esta presentación. Antes, de todas maneras, vamos a presentarte brevemente. Daniel vive y trabaja en Belo Horizonte, en Brasil, y ha dedicado su trabajo a la exploración de los sentimientos y las condiciones humanas, buscando una mirada que humaniza el mundo en sus diversas relaciones con el imaginario, el ser humano y el consumo. En esta muestra de la que vamos a hablar hoy, que como dijo Natalia, está en la Fotogalería del Prado hasta el 7 de septiembre, Daniel nos ofrece una reflexión sobre las capas que se forman en los márgenes de las ciudades brasileñas. En ese universo hecho al margen, se revela un mundo altivo y central en el lente del artista, un encanto que se acentúa preservando la magia de la distracción y la alienación. Ahora Daniel va a comenzar con su presentación, y al final, cuando termine, vamos a abrir un espacio de preguntas en la que todos pueden participar y pueden hablar sobre, bueno, lo que quieran con Daniel, pueden preguntarle sobre el proyecto y sobre su trabajo. Y lo único que les pedimos es que si alguien tiene una pregunta o una consulta, se anote en el chat de Zoom, que es el que aparece al costado, que bueno, le habilitaremos el micrófono en el momento correspondiente. Por último, Daniel, solo queda recordarles a todos que esta actividad, así como todas las que hemos estado realizando en estos últimos meses, está siendo grabada y quedará luego colgada en nuestro sitio web para quienes estén interesados en verla tanto por primera vez como por segunda. Así que después de estas presentaciones, después de estas pequeñas salvedades, Daniel, te doy la palabra para que nos cuentes un poco sobre el proyecto que estamos pudiendo ver en este momento en la Fotogalería. Bom, primeiro, durante a minha carreira, eu nunca expus em uma galeria aberta, e a Fotogaleria Prado foi a primeira vez que eu tive essa experiência. Queria muito ver a exposição, mas em função de tudo que tem acontecido essa pandemia, não foi possível conhecer o Uruguai e conhecer ver a exposição montada, mas pelo que eu acompanhei daqui, foi uma experiência nova e que me deixou muito feliz. Eu sempre expus dentro de galerias, ou de museus, ou de instituições. E foi a primeira vez que eu expus em um espaço aberto. E eu acredito que, em decorrência desse novo momento de mundo que a gente está vivendo, é uma alternativa sensacional, né, para as dificuldades que a gente vai encontrar daqui para frente. Enfim, eu enviei uma proposta para vocês, que é dessa... Na verdade, são 3 séries de fotografias que se convergem e que, no final, depois de 10 anos fotografando, eu peguei esse conjunto de imagens, eram 3 trabalhos separados, e eu percebi que dentro da narrativa e do contexto de todos os trabalhos, a problemática da moradia aqui no Brasil estava sempre recorrente nesses trabalhos. Então, eu fiz um compilado dessas 3 séries e percebi que ali tinha uma narrativa, tinha uma poética, onde essas 3 séries se encontravam
falando dessa não só dificuldade para encontrar uma moradia segura no Brasil, mas as alternativas de sobrevivência que as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social buscam para se adaptar no espaço local. Então, tudo começou em 2010. Eu moro em Belo Horizonte e, em 2010, eu casei. Minha esposa mora em outra cidade, que fica a 200 quilômetros daqui. Essa cidade se chama Ipatinga. Então, eu passei a fazer... Eu não podia mudar para Ipatinga, nem ela poderia mudar para Belo Horizonte. Eu comecei a fazer esse trajeto, então, de 200 quilômetros, nesse trecho da rodovia, que é conhecida como 381, que é popularmente conhecida como a Rodovia da Morte, porque é um dos trechos mais perigosos de rodovias de todo o Brasil. Semana passada, eu fui à cidade, até visitar meu sogro, e eu levei 7 horas e meia para percorrer 200 quilômetros, de tão ruim que a estrada é. Agora eles estão reformando essa estrada, está melhorando. E à medida que eu fui fazendo esse percurso, gente, se eu estiver falando um pouco rápido e vocês não estiverem entendendo, pode me pedir que eu desacelero, tá? Bien, bien, bien. Sí, quizás, quizás podemos ir lo más lento posible, sobre todo por eso, para si hay alguien que no entiende demasiado portugués, pueda como estar siguiendo. Ok. Bom, eu comecei a fazer essa viagem de 200 quilômetros e comecei a reparar como a estrada ela é um lugar de passagem. Nós sempre estamos indo de um ponto ao outro, mas a estrada em si é um espaço parado no tempo. A estrada, as alterações são feitas por pessoas que utilizam da estrada como alternativa de vida. Eu comecei a reparar nessa teia de relações que se estabelece ali entre os objetos que são deixados nas estradas e os ambulantes que passam pelas estradas. E comecei a perceber que existiam traços de humanidade em objetos deixados na estrada. Eu vou começar a compartilhar algumas imagens para a gente ir discutindo. Então, essa é a primeira série, A Paisagem Ambulante. Só um instantinho. Enfim, eu começo a perceber esses traços de humanidade que me parecia parado no tempo, parecia um mundo à parte. E eu começo a fotografar essas passagens que os humanos, que os andarilhos utilizaram, mas que está sempre vazio, que nunca tem nada. Então, eu começo a fazer um trabalho quase que muito baseado como referência na escultura mesmo. Eu vejo esse trabalho muito como referência de artistas que trabalham com escultura, mas me lembra mais do que minhas referências fotográficas, assim. Então, eu começo a buscar alternativas e começo a perceber que esses objetos deixados, ao longo do tempo, eles iam se transformando, iam sendo utilizados por uma população que passava nessa estrada. E aí eu começo a fazer essa relação dos andarilhos com esses objetos deixados à beira, à margem. É uma estrada muito perigosa, então eu fazia basicamente 2, 3 cliques de cada andarilho e eu praticamente fiz esse trabalho durante 5 anos, entre os meses de novembro e março, porque eu achava que seria interessante uma luz difusa para as fotografias, porque eu não gostaria que o trabalho fosse datado. Eu enxergava a estrada como um espaço sem data, um espaço que eu não conseguia enxergar numa época precisa. Então, eu fotografei, fiz todo o trabalho em preto e branco e com a mesma luz difusa. Para isso, eu só fotografava durante 3 meses no ano, durante as chuvas. Então, foi um trabalho assim, longo, que exigiu muita paciência
mas que eu fui conseguindo encontrar. Essa pessoa, por exemplo, esse por coincidência, é um uruguaio, é do Uruguai essa pessoa, e ele está andando a América Latina há mais de 10 anos. E é interessante que ele parece quase que um viking, parado realmente, e eu vou criando ali essas relações como se fosse, apesar de ser um espaço muito perto da minha cidade, parece que parece um mundo muito distante. Então, eu começo também a criar essa estética escultória, baseada em esculturas, em que quase que os personagens fotografados, na verdade, me lembram muito aqui. Eu não sei se vocês conhecem, aqui em Minas Gerais tem uma cidade que se chama Congonhas, e tinha um artista muito famoso, da época da época real e tal, era o Aleijadinho, da época de exploração da cidade, de muito minério, muito ouro e tal, e ele fazia as esculturas que me lembravam muito esses andarilhos que andavam. Então eu começo a criar essa estética, não só dos andarilhos parecerem esculturas, mas das caçambas também parecerem esculturas. E em algumas imagens tem algo que me soa até um pouco irônico, esse encantado nesse espaço jogado, perdido, e essa coisa aqui de churrasco, eu fui percebendo toda essa estética que envolve a estrada. E eu comecei a conversar com eles e perceber assim, diversas situações que antes eu não pensava. Por exemplo, a questão da vaidade humana, eu acho que ela está bem firme nesse trabalho. Por exemplo, a vestimenta desse andarilho, ele é extremamente vaidoso, né? Na maneira dele se vestir, ele encontra o estilo dele e ele se cuida da maneira dele para isso. Então, eu comecei a perceber que quando eu chegava para fotografá-los, eles faziam questão de inflar o peito e parecer que estão bem e se arrumar para a foto. Então, dessa maneira, eu fui criando toda essa estética e fui começando a criar essa série enorme. Assim. A série toda, acho que são quase 70 fotos. E me parecia que a extensão dos retratos era uma extensão de onde eles passavam, e às vezes moravam por alguns meses para continuar. A ver, Daniel, estamos teniendo algunos... Uma referência assim, muito... Daniel, ¿me escuchás? Ok. ¿Me escuchás? Ahí, tenemos unos problemitas se trancó ahí un poquito. ¿Puedes retomar lo que estabas diciendo? Porque tuvimos ahí unos problemas de delay que se nos trancou unos segundos. Ok. Bom, eu estava falando que... Vou voltar para a imagem. Só um instantinho. Ok. Está me escutando? Sí. Ahí estamos escuchando bien. Eu estava falando da referência aqui de imagens da vestimenta dos andarilhos, como isso é levado para o espaço onde eles moram. Tá vendo? Tem toda uma estética e uma narrativa que eles vão criando ao longo dessa estrada. Então, eu fui fotografando esses andarilhos, e é interessante porque eles tinham essa necessidade de se mostrar vaidosos e de uma maneira honrosa, né? Eu não acho que eu estou no espaço... A minha fotografia, o meu trabalho, eu não tenho muita relação com a verdade em si. Até porque eu não acredito muito na fotografia como esse registro de realidade. Eu não estou lá para sentir o que ele sente, o meu objetivo ali não é esse. Então, eu crio, eu fotografo e vou criando essas narrativas que, para mim, estava próximo ali do que eu enxerguei, sabe? Bom, aqui mesmo a gente vê, olha, é um trabalho quase que de escultura. Para mim, no meu olhar, muito mais escultório. É claro que o suporte é a fotografia,
mas para mim me remete muito mais à escultura do que a fotografia, uma fotografia documental até, sabe? Bom, vou passando e fui criando, né, esses espaços e depois colocando uma narrativa que eu me lembro que aconteceu e tal. Na época, eu abri uma exposição aqui no Palácio das Artes. Esse trabalho ele ganhou um prêmio muito importante aqui no Brasil, quando a gente ainda tinha um Ministério da Cultura mais coerente. Hoje, praticamente, a gente não tem aqui. E ganhei um prêmio da Funarte com esse trabalho, que hoje tem o Funarte, mas só para falar que existe também, porque o governo atual não apoia mais do que a arte. E era um prêmio muito importante. E foi a minha primeira exposição individual grande, foi com essa série, na verdade. Eu acho que foi 2014, por aí, início de 2014. Bom, e aí é isso. É um trabalho que fala assim, dessa passagem do tempo, do deslocamento, das alternativas de moradia que essas pessoas se encontram, a preocupação para tirar uma foto, como que a pessoa se arruma para ser fotografada, por mais que ela esteja nesse limbo social, né? A estrada, e é o que mais me chamava a atenção, a estrada parece um limbo. Você não está na cidade, você não está com um objetivo específico, porque um deles tem, eles são andarilhos, e você está naquela linha tênue, né? Do que eu costumo falar, a escolha social de cada pessoa e o que é socialmente aceito. Eles estão ali, naquele intervalo de tempo. E à medida que eu ia todo final de semana, eu praticamente, durante esses 3 meses por ano, foi o que eu fotografei, assim, sempre debaixo de chuva. Aqui dá até para ver, está até com o casaco de chuva dele. Aqui dá até para ver umas gotas de água passando. Tá bom? Bom, e querem fazer alguma pergunta sobre essa série? Porque eu vou falando das séries para explicar como que as 3 se interagem, assim, também. No, creo que podemos seguir con la presentación. Lo que podemos decir es que si alguien de los participantes, si alguno de los participantes tiene alguna pregunta y eventualmente quiere hacerla, quizás puede escribir su nombre en el chat y en cuanto podamos hacerla, la hacemos, o si no la dejamos para el final. Daniel, en caso de que se nos vuelva a cortar, lo que vamos a hacer es, vamos quizás a probar con la cámara tuya apagada, para quizás aumentar la velocidad de la presentación para que podamos seguirla sin inconvenientes. Por ahora venimos bien, pero en caso de que suceda, hacemos eso. ¿Dale? Ok? Bien. ¿Está me escuchando? Sí, estamos escuchando. Perfecto. Continuar? Puedes continuar, sí. Adelante. Bom, como essa série eu a desenvolvi toda na estrada, aqui no Brasil o país é enorme, né? Então, nós fotógrafos, a gente costuma viajar muito, assim, eu viajo muito pelo país. E eu comecei a perceber que na periferia das cidades brasileiras era comum encontrar circos ou parques itinerantes que sempre, às vezes, eu conseguia vê-lo 3, 4 vezes em cidades diferentes. Então, eu comecei a pensar nessa série, que é a Desencanto. E começo a perceber como que até as populações de baixa renda, que têm pouco dinheiro aqui no Brasil, que moram nas periferias, até para se divertir, elas são excluídas dos centros da cidade. Então, eu chego um pouco mais perto das cidades e começo a fotografar no seu entorno essas alternativas que essas pessoas têm para se divertirem, sabe? Acompanhar os cidades que eu conheci, que eu criei mais intimidade, e começo a acompanhar alguns circos. E vou percebendo também que, assim como os andarilhos, eles não têm um local certo para continuar. Eles moram em lonas, geralmente com o pé no chão, na terra, e vão morando de 3 em 3 meses em cada cidade e se apresentando.
E aí eu começo a fotografar toda essa estética dessa diversão. Eu acho interessante, por exemplo, e sempre como estética, ela é para o objetivo das pessoas é infantil, mas tem uma estética quase que de abandono ali, tem essas mulheres que são, né, tem esse teor sexual que todos os circos aqui têm. E eu começo a fotografar todo esse universo que abrange essa população circense de parques aleatórios. Então, os trabalhadores, o pessoal que trabalha no circo, essa estética muito voltada que eu tinha falado para os anos 80. Aqui é a Madonna e o Michael Jackson e também um espaço muito, muito parado no tempo. Então, eu trago daquele outro trabalho, eu ainda tinha uma contaminação muito grande da estética do paisagem ambulante que eu trago aqui para o Desencanto, que eu vejo uma linha muito próxima de narrativa, inclusive. Então, circos geralmente vazios, os parques geralmente vazios, ou sendo montados. Como eu comecei a viajar e acompanhar essas pessoas, eu comecei a fotografar esses momentos de solidão, de limbo, assim, era geralmente final de semana que tinha uma ou outra pessoa nos parques, e essa necessidade para tentar se adequar também. Hoje no Brasil é difícil esses parques terem espaços para se instalarem, né? A especulação imobiliária só vai afastando esse tipo de profissão. Bom, e aí eu começo a recortar visualmente e criar uma narrativa poética ali, dentro desses espaços de diversão, mas que me traziam muito mais uma melancolia do que uma felicidade em si. E também dentro da mesma estética que eu tinha paisagem ambulante, né? É um espaço também quase que parado no tempo. Todo feito com filme também, não é um trabalho digital. E aí eu recorto esses espaços de circenses que vão se espalhando aqui assim no Brasil. E aí vou pegando essa poética que eu já vinha trazendo isso lá. E essa foto, inclusive, eu acho ela tão legal. Eu estava lá esperando, eles estavam desmontando o parque e eles se juntaram e parece um enterro, um funeral, e depois eles colocam os carros assim, olha, parece um cemitério de carros, sabe? Então esse trabalho ele tem essa coisa um pouco mais pesada, mais sombria, assim, sabe? Mas, enfim, como eu estava na estrada, com paisagem ambulante, nesse trabalho que é o Desencanto, eu chego nas periferias. Eu estou entre a cidade ali e a estrada, mas eu continuo nesse limbo. E aí eu chego um pouco mais, sem atingir os centros da cidade, e começo a fotografar as ocupações urbanas. Então, as 3 séries, que aí já é o Vale das Ocupações. O Vale das Ocupações, ele é um espaço que eu fiquei conhecendo, numa região aqui que se chama Região do Barreiro. É uma reunião onde eu tenho meu ateliê e ajudo em um programa que eu ajudo da maneira que eu posso dirigir, ou junto com o Leandro Gabriel, que é o mentor do espaço, e fica nesse bairro, chama-se Viaduto das Artes, um espaço voltado para as artes. E é um bairro muito carente. E lá eu conheci esse espaço que chama o Vale das Ocupações. É um vale no limite do final desse bairro, depois já vem as estradas, aonde dentro desse vale nós temos 9 ocupações urbanas, onde 1.200 famílias chegaram e ocuparam de uma vez. Assim, era um terreno do Estado que eles tomaram para eles, tomaram no sentido de ocupar, porque não é invadir, é ocupar, tem uma relação diferente. E dessa maneira eles entram lá e começam a morar, tá vendo? Então é um vale mesmo, onde as ocupações estão aqui dentro. Então, quando eu pego esses 3 trabalhos e coloco em um só, é como se eu tivesse feito, é como se eu pensasse tudo como se fosse uma cebola. Eu venho descascando as camadas e fotografando isso, mas eu não chego nos centros das cidades. Eu passo pela parte da diversão das periferias,
das alternativas que as periferias moram e a mudança de ambiente que é a estrada. Bom, e aí eu acho interessante porque antes, também, tudo em filme, esse trabalho, inclusive, ele é todo feito em grande formato, em chapas 4x5, que é até isso aqui, ó, isso aqui é um... Aqui eu estou fora a coisa. Bom, mas quando eu entro no vale, eu assumo a cor, porque o espaço, para mim, ali, ele tem vida. Enquanto eu fotografava a estrada e mesmo passei para o Desencanto, era muita poeira, era tudo muito monocromático. Mas quando eu chego no vale, eu percebo que aquilo ali tem um poder estético e de afeição pessoal que os moradores têm com aquele espaço, que eu achava que isso não poderia ser feito desaturado, tinha que ter cor. Então, eu começo a fotografar com chapa de filme positivo, 4x5 polegadas, né? E o que eu acho interessante nesse trabalho, que se no Paisagem Ambulante a minha referência era a escultura, aqui a minha referência já é a pintura, né? Esse trabalho, eu acho que ele já conversa muito com a pintura renascentista, né? A luz de janela, a hombridade, por exemplo, que os reis ou as altas classes eram pintadas, né? Aqui eu estou dentro de uma ocupação, mas eu já busco uma outra estética que não seja escultória. Eu busco a pintura e a pintura renascentista para retratar esse espaço. Tá vendo sempre uma luz de janela e o contraste de cores e tal. E aí eu começo a fotografar esse espaço todo. Tá vendo? Isso, inclusive, era só o que... Quando eu entrei nessa casa para fotografar, era uma mãe, uma menina de 21 anos com a filhinha, que elas estavam morando lá, sem marido, porque o marido agredia muito ela, e isso é uma coisa interessante também aqui nas ocupações. Porque quando a gente fala das ocupações, as pessoas imaginam que são pessoas sem emprego, que são pessoas envolvidas com tráfico, e, na verdade, a grande maioria dos moradores são mulheres. E são mulheres que criando os filhos sozinhas, porque os maridos deixaram ou batiam e elas assumiram a vida. Então, elas só tinham isso para comer e a Bíblia. E as histórias são realmente assim tristes, sabe? Quando você chega numa ocupação, é diferente, por exemplo, aqui eles já têm as casas construídas, mas quando eles ocupam, eles ficam anos morando na terra e na lona. Então, a casa deles é na terra, geralmente eles fazem um banheiro e ficam ali até começar todo mundo se estabelecer. Até por isso que vem a expressão lá de trás, que é comunidade, porque eles têm que se ajudar pelo comum. Porque não tem ninguém mais olhando por eles aqui no Brasil. Tá vendo? Então, começa a buscar essa estética, nada que foi produzido. Todas as fotos que eu fiz estavam exatamente do jeito que eu entrei nas casas. Então, eu começo a perceber, por exemplo, essa bacia de quiabo com essas bananas. Eles plantam muita banana, porque a banana retém água e não cria inundação. Então, quando eles têm fome, eles comem sopa de banana, banana frita, banana com canela. Então, sempre tem banana. E a garrafa de café. Então, assim, pouquíssimas fotos que eu usei flash, a maioria é luz natural, é uma luz de janela. E eu praticamente também, isso não só nessa série, em todas as séries, eu não posicionei nada para fotografar, foi o que eu encontrei. Não tem nada que eu tirei de um espaço e coloquei no outro. Ok. Essa, por exemplo, eu já tive que usar uma luz, porque estava muito escuro e eu não conseguiria fazer. Mas é uma das únicas, assim. E aí eu começo a fotografar esse cotidiano dessa população que vive no Vale das Ocupações. E essa adequação, né, que eles procuram ali para ter um lar mais aconchegante e tal.
E aí, como na minha fotografia, eu acho que isso fica muito visível para esses trabalhos assim. Retrato foi algo que eu sempre gostei de fotografar mesmo. As maiores influências são os fotógrafos que trabalharam com retrato, August Sander, Vivian Sassen, esse pessoal assim. Então, o retrato no meu trabalho talvez seja uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Bom, e a vida é tão sofrida. Esse garoto, inclusive aqui, ele não tem, ele nasceu sem o antebraço, mas ele também não tem as pernas. E é interessante a força que ele tem de vida. Assim, ele joga futebol, conseguiram uma prótese para ele, e o pessoal é um pessoal muito batalhador, né? Mas essa foto que eu acho bem emblemática até. São 3 gerações de pessoas morando nas ocupações do Brasil. Então, é a avó, a mãe e a neta. E como quase não tem política social para essas pessoas aqui, a gente já percebe que vai passando de geração em geração, né? A pessoa entra ano, sai ano, elas continuam vivendo na mesma miséria, assim, é uma coisa impressionante. Porém, com uma força de vontade de lutar e de viver impressionante. Eu acho que dá para perceber pelo olhar aqui da matriarca, que é a avó. E aí eu vou criando como no Paisagem Ambulante, e como eu vejo, apesar de ser um trabalho em PIB e com uma luz diferente, aqui também eu começo a investigar essas teias de relações estéticas que vão acontecendo, né, durante o trabalho. E vou montando toda a série, assim. Bom, as séries, elas são muito maiores, né? E é impressionante também a quantidade de crianças que a gente vê soltas, porque os pais têm que trabalhar, não tem com quem deixar, mas eles se cuidam entre eles. E aqui também eu já busco traços lá do desencanto para esse trabalho, tá vendo? Então, no final, quando eu peguei essas 3 séries, eu percebi como que elas se relacionavam e tinham sempre essa problemática da moradia e a busca por sobrevivência, assim, à beira das cidades. E daí, por isso que chama-se trilogia limítrofe, né? Essa trilogia dessas sociedades em áreas limítrofes no Brasil. E aí, inclusive aqui, olha, é interessante, fica parecendo até que foi produzido, mas não foi. Isso é uma senhora que deixa para o filho, ele trabalha carregando caminhões aqui no Brasil, e todo dia, na hora de sair, ela deixa a Bíblia aberta, num salmo que ela acha que ele tem que ler, numa parte da Bíblia que ela acha que ele tem que ler, a gravata para ele ir para o culto, assim que ele chega do trabalho, e uma água para ele levar para o culto religioso. Então, todo dia ele chega e a mãe separa isso para ele. Aqui no Brasil, principalmente nesses locais, o número de evangélicos é muito grande. E, assim, essa foto é na parte de cima de uma das casas das ocupações, mas é interessante, assim, porque eles buscam um conforto, né, para eles, assim como toda pessoa tem direito, e praticamente todo mundo mora em meio às obras, assim, o pessoal que já está mais avançado, ainda tem pessoas que moram em barracão. Mas é isso, gente, aí são essas 3 séries, e assim que elas se convergiam, que eu vi depois que elas se convergem, e foi a proposta que eu enviei, assim, para falar um pouco dessas sociedades limítrofes que estão no Brasil vivendo. Bien, bien, bueno, Daniel, muchas gracias por esta presentación. Y bueno, y ahora pasamos a la parte de las preguntas, así que si hay alguien entre el público que tiene ya alguna pregunta para Daniel, algún comentario sobre lo que acabamos de ver, puede escribir en el chat su nombre y le habilitamos el micrófono. Creo que por el momento no tenemos todavía ninguna, así que Daniel, yo me gustaría como comenzar preguntándote, mejor dicho, en varios momentos, y de hecho el título del trabajo lo dice, de trilogía limítrofe, ¿no? Habla de estos 3 proyectos, estas 3 series que nos comentaste, pero yo te quería preguntar si lo considerabas como algo que está cerrado, o es un proyecto, se podría volver a abrir con una nueva serie
con la que vos pudieras nuevamente contrastar todos estos temas que hablaste. No sé, ¿lo considerás como algo cerrado o puede que en algún futuro esta trilogía se convierta en una saga limítrofe, por ejemplo? O en una tetralogía limítrofe? ¿Cómo la ves? Eu acho que o interessante da fotografia voltada para as artes visuais é que depois de vários anos fotografando, a gente percebe um conjunto estético que cada artista segue, né? Então, pensando dessa maneira, eu não fecho nenhum trabalho meu, mas os projetos vão acontecendo. E o Vale das Ocupações, o Paisagem Ambulante, eu considero como encerrado. O Desencanto ainda não, porque eu vejo ainda coisas que eu tenho vontade de fotografar. E o Vale das Ocupações não, porque lá são 9 ocupações. Das 9, eu consegui fotografar em 3. Me faltam visitar mais 6. O meu objetivo no Vale, na verdade, é fazer um livro. Então, ali eu ainda não encerrei. Mas eu já estou em outro projeto, e que eu já vejo também uma ligação com esses 3, porque tem essa estética do retrato. Hoje eu fotografo só em grande formato, até aqui, ó, só em grande formato. Então, a estética, ela vai parecendo que é sempre uma continuação de um trabalho que eu vou continuando em outro, sabe? Mas eu não paro muito para pensar assim, o que acabou, o que está começando, sabe? Eu vou produzindo. Claro. Claro que... Agora, esse trabalho mesmo que eu estou fazendo, eu fui convidado agora para fazer... Tem uma agência aqui de design que chama Greco Design. É uma das agências mais premiadas do meu estado aqui. E eles fizeram um aniversário agora de 15 anos, estão fazendo esse ano. E vão lançar o primeiro livro deles, contando a história deles, assim, com os projetos. Ganharam um projeto em Cannes, Berlim, em vários lugares. E aí eles me convidaram, falaram o seguinte, cara, olha, a gente gostaria de ter, no miolo do livro, ter 30 páginas de trabalho seu, que não pode fazer o que você quiser, mas a gente só gostaria que fosse na cidade de Belo Horizonte, porque a gente é daqui. Então eu falei, poxa, ótimo, eu posso fazer o que eu quiser. E para uma publicação que vai ser enviada para o mundo inteiro, beleza. E eu comecei a pensar nesse momento de pandemia. Então, eu comecei a pensar como eu tenho 2 filhos, e eu fico pensando como que vai ser esse mundo agora para os meus filhos. Eles não vão passar por coisas que eu passei, e vão passar por coisas que eu não passei. Então, assim, eu comecei a pensar essa parte da cidade antiga, que são os moradores já mais antigos, e essa juventude que está sempre aqui nas periferias brasileiras. Eu falo sempre da periferia, porque eu acho que a criatividade está na periferia. É de lá que vem toda a criatividade, eu acho, do meu país, sabe? A criatividade da classe média ou dos mais abonados no Brasil é uma criatividade europeia, mas ela não é uma estética brasileira. A estética da periferia ela é brasileira. A criação brasileira está voltada nessa estética. Então, comecei a pensar em fazer um encontro de narrativas entre esses moradores, porque a gente fala muito né, da cidade, Daniel, a ver, estamos teniendo de nuevo unos problemas de sonido. São uma cidade, né? E aí eu fui. ¿Está escutando? ¿Escuta? Sí, estamos teniendo algunos problemas de sonido, sobre todo cuando se te activa la cámara. Quizás lo que podemos hacer es, para que no tengamos estos problemas, podemos poner de fondo una de las imágenes del proyecto y apagar la cámara, sobre todo para no tener estos delays, pero bueno, nos estabas comentando recién, si querés continuar, ahora ya te escuchamos claramente. Era só isso que eu estava falando, o seguinte, que a gente fala
do vírus, como que impactou nas cidades e como que as cidades estão vazias, mas as cidades são as pessoas. Então, quando eu fui convidado para fazer esse trabalho, eu resolvi fazer um trabalho sobre as pessoas das cidades nesse embate de gerações. O que é esse mundo novo e o que seria o mundo antigo. Então, agora eu estou me dedicando a isso. Assim, eu não sei, vocês têm esse PDF aí, não tem? Você tem ele aí, Manuel? ¿Cómo, perdón? Você tem o PDF, esse que eu estava apresentando? Sí, lo Sí. tenemos. A ver si lo podemos Ya lo colocar. comparto. Ya lo colocamos enseguida. Pero bueno, mientras invito nuevamente a los participantes a que si tienen preguntas o comentarios para Daniel, pueden escribir su nombre en el chat y les habilitamos el micrófono para que bueno, se las puedan hacer. Daniel, mientras te pregunto nuevamente, porque es algo de lo que hablaste al principio, y es esta cuestión de que es la primera vez que expones al aire libre, y me parece que eso está bueno retomarlo. Particularmente, ¿qué te genera esa situación de tener esta exposición al aire libre? Un poco lo comentaste al principio, pero me parece que estaba bueno como traerlo nuevamente a colación. ¿Qué te genera que sea una fotogalería, que esté en un parque, que la gente pueda verla a cielo abierto, más en esta situación? Eu peço só que você me pergunte de novo, porque cortou o som para mí. Bien, bien. Ah, okay. ¿Me escuchás ahí? Ok, ¿Me escuchás bien? Bien. No, te preguntaba que al principio tú nos comentabas sobre esta cuestión de que es la primera vez que presentás uno de tus proyectos en una fotogalería al aire libre. Y bueno, quería retomar un poco el concepto porque me pareció que estaba bueno y preguntarte eso, ¿qué te genera específicamente que la gente pueda ver este trabajo específicamente al aire libre, que sea en una fotogalería en un parque? ¿Qué te trae a vos eso? Olha, o que eu acho interessante da Fotogaleria Prado, que eu tive agora o prazer de poder expor, é que eu consigo criar ali uma narrativa quase que como de um livro, né? São folhas que você passa e o trabalho toma um sentido muito mais maduro nessa galeria. O fato também de ser um espaço de passagem, quando eu vi a galeria, eu imaginava como um traveling de cinema, sabe? Quando você vai passando e lendo o trabalho. Então, o que me encantou é, na fotogaleria Prado, as pessoas conseguem enxergar todo o conjunto da obra e a maneira como o artista pensa, e não fica preso em uma foto, passa para o lado, passa para o outro. Você consegue afastar e ter uma noção da dimensão do trabalho. Como que a narrativa acontece? Tanto que na Fotogaleria Prado eu não separei as séries. Eu coloquei todas juntas para realmente criar essa narrativa quase que de uma publicação. Não sei se eu respondi a sua pergunta. É isso? Sim, sim. Você entende? Tá. Eu queria, se a gente pudesse, ir para a última pasta lá dos novos projetos que eu trouxe, que eu estava falando desse. Ahora enseguida vamos hacia allí. Me gustaría preguntarte, de todas maneras, algo que me quedó en tu presentación, y es que vos hiciste referencia a que alguna de las inspiraciones o evocaciones, por ejemplo, para estos trabajos, era por un lado la escultura, habías hablado de eso, y después algunas pinturas renacentistas. ¿Qué otras fuentes tuviste para estos proyectos, para estas series? ¿De dónde te nutriste más allá de todo lo que vivías en esta ruta, pero fuentes externas para estos trabajos? Bom, o trabalho com fotografia, o que ainda hoje, com tanta facilidade de acesso à informação, a gente vê inspirações todos os dias, né? Todos os dias eu descubro um fotógrafo novo.
Uhum. Mas eu gosto, quando eu comecei na fotografia, me incomodava muito o universo, às vezes, que os fotógrafos vivem, visitando só exposições de fotografia. E eu passei a buscar outras referências em outros artistas que não fossem na coisa. O fato, por exemplo, que é muito conhecido aqui no Brasil, o Aleijadinho. Tá, mas se a gente vai para o retrato, como eu falei, o August Sander, o Beatles, né, da fotografia, que é o Avedon, tem aquela Kate Cranan, o Jeff Wall. Eu acho difícil falar de referências, porque é tanta gente, são tantos fotógrafos no mundo, e que fazem tanto trabalho bacana, que eu fico meio assim acho difícil falar uma pessoa. Agora, eu acho que a fotografia, no meu trabalho, ela acontece de uma maneira muito espontânea. Assim. Eu não programo muito o que eu vou fotografar. Talvez os temas eu escolho, na verdade. Quando eu percebo que tem um tema que eu queira lidar com ele, aí sim eu escolho. Geralmente, como eu trabalho muito na área periférica, eu costumo fazer contato com um líder daquele espaço, os líderes sociais que estão ali organizando, para ter um aval e me apresentar também, para que eles queiram participar dos projetos. Não chegar fazendo e fotografando como um trabalho de fotojornalismo. E até por isso eu fotografo com filme, e principalmente grande formato. Me incomoda muito na fotografia, na imagem digital, que ela é gerada hoje, essa estética de entrar na casa de uma pessoa e fazer 2.000 fotos, 500 fotos, e dar a entender que você conhece, mas você não conhece, você ficou fotografando. Quando eu tiro só 2 ou 3 chapas de um espaço, eu passo um dia inteiro com aquelas pessoas, eu almoço, a gente conversa, é um processo muito mais demorado, e às vezes eu vou para fotografar, nem fotografo. A gente passa a tarde conversando, eu deixo às vezes o equipamento, às vezes na ocupação acontecia muito isso, eu deixava os equipamentos na casa das pessoas e voltava no dia seguinte. E aí, se eu via ali alguma coisa que eu queria fazer, eu fazia, mas eu não tenho essa pressão de ter que fazer ou de sentir uma inspiração. Eu acho que ela vai acontecendo, eu acho que ela vem, a foto ela fala muito mais de quem eu sou do que da pessoa que está ali. Então, fala muito mais da maneira como eu enxergo aquilo do que basicamente como essa estética é. Agora, o estudo, a história da arte, ela vem às nossas cabeças de uma maneira automática. Eu acho que quando você trabalha, pesquisa e estuda, você começa a produzir sem pensar, na verdade. Eu não me organizo muito na parte estética. Essa organização se dá no momento, na hora. Talvez porque eu tenha trabalhado também muito tempo com publicidade, e quando eu deixei a publicidade, eu saí porque eu já estava cansado de trabalhos muito produzidos. Assim. Então, hoje eu procuro, geralmente eu vou sozinho até. Quando eu não vou sozinho, eu vou com um assistente. Isso só. Bien, sí, sí, está claro. Daniel, antes quiero volver a reiterar que si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, escribe en el chat y le habilitamos el micrófono. Daniel, quizás ahora podés contarnos este proyecto nuevo en el que estás trabajando y que nos podés mostrar también en pantalla, ¿no? É a primeira vez, inclusive, que eu estou... Inclusive, eu estava editando agora ele. E é o que eu estava falando, que eu disse antes. É um projeto que eu estou tentando relacionar esses 2 polos da cidade. E esses 2 polos periféricos, que eu considero que são as pessoas de maior conhecimento que eu tenho aqui no Brasil, que são as pessoas que moram na periferia. Porque elas se adequam, elas têm que se virar praticamente sozinhas, e elas criam uma estética delas, tá vendo? Isso é até eu ainda não escolhi qual dessas fotos ainda eu vou utilizar,
Isso é só um contato das chapas de 4x5 que eu ainda estou escolhendo, tá vendo? Mas eu tenho toda uma estética sendo criada, o cabelo descolorido, as tatuagens. E nesse trabalho, eu tenho achado interessante, eu estou assumindo umas entrada de luz, o químico borrando a imagem. Está vendo aqui? Antigamente isso talvez me incomodaria, hoje eu já assumo isso no meu trabalho. E aí eu já comecei a criar uma estética agora para essa nova série, nesse embate de gerações, onde o processo de revelação ele é importante também dessas chapas para mim. Vamos para a próxima página, dá para ter uma visão dela, assim, disso que eu estou falando. Olha, tá vendo? Eu estou abrindo os chassis, deixando a luz entrar, estourando no químico, vazando um elemento ali para não estragar a imagem, mas incorporar uma outra estética desse mundo que já existia e que está sendo agora repensado. É como se a imagem meio que acompanhasse esse processo, sabe? E assim, agora o que eu posso mostrar são só essas 4, porque o trabalho ainda vai sair, né? Eu não saí. Bien, pero ahí tenemos una muestra. Bien. Mas continuo trabalhando nessa relação do retrato com as periferias e esses embates constantes, dessas escolhas pessoais dentro dessa sociedade, que a sociedade no Brasil é muito conservadora ainda. Sí. E esses trabalhos, eu acho que eu tento quebrar um pouco disso, talvez. Muy bien. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por la presentación de la serie de Trilogía Limítrofe que recordamos se puede ver en la Fotogalería del Prado hasta el 7 de septiembre y también por el intercambio y también por este nuevo proyecto que nos presentaste. Si alguien tiene alguna pregunta para Daniel, algún comentario final, ahora es el momento. Lo escribe en el chat y le damos micrófono. Esperamos unos segunditos por si alguien lo quiere hacer una pregunta. Y mientras, Daniel, queremos compartirles a ustedes algunas noticias que tenemos en el CDF de los últimos días. Y es que, para empezar, este jueves 6 de agosto a las 19:30 vamos a tener el encuentro virtual con Mateus Bruxelles, autor de la muestra Tierra Prometida, que se exhibe en la Fotogalería Capurro. La muestra trata sobre el flujo migratorio de haitianos y senegaleses en Brasil. Para participar y conocer el autor está disponible el enlace en la web del CDF. También queremos compartirles que tenemos la fotografía en tiempos de pandemia, una serie de charlas y una iniciativa que propone conocer el punto de vista de referentes internacionales sobre el rol de la fotografía en el contexto actual. Habíamos anunciado la charla con Luis Camnícer, ahora se suman las de Juan Antonio Navarrete y Andrea Hosch, pueden encontrar en la web. También les queremos compartir y contarles que ya comenzó el Festival MOVE a través de las plataformas Caminos Conjuntos. Los participantes ya se encontraron virtualmente con sus activadores e iniciaron sus procesos de trabajo. Vamos a ir contándoles más novedades y avances de esto en la web del MOVE, que es www.move.uy. También tenemos para compartirles que se viene el ciclo audiovisual titulado Documentar la pandemia, testimonios del fotoperiodismo, en donde diferentes fotógrafos de la región cuentan cómo están desarrollando su cobertura en la coyuntura actual. Esto también estén atentos porque en los próximos días se va a compartir en las redes y en la web más información. Y para terminar, como en agosto tenemos el mes de la fotografía, estamos preparando actividades virtuales y otras al aire libre para todas las edades. Vamos a tener charlas, juegos, actividades lúdicas, y como siempre la fotografía será el centro. De nuevo vamos a ir contándole más detalles mientras pasan los días en nuestras redes y en la web, y esperamos que todos se sumen. Daniel, te cedo ahora para que te despidas desde el CF, te agradecemos muchísimo por esta oportunidad para charlar contigo sobre los proyectos, y bueno, esperamos tener esta instancia pronto nuevamente. Eu gostaria muito de agradecer o carinho com que eu fui recebido. A produção da exposição foi sensacional. Natália, muito obrigado. Mauro também. Manuel, a Vitória, que nós conversamos durante todo esse processo. E o esforço de vocês em fazer a produção acontecer nesse momento que tudo é tão difícil, né?
E agradeço muito, espero um dia conseguir dar um pulinho aí para a gente se conhecer pessoalmente. Muito obrigado e vida longa aí ao CDF. Estão de parabéns, trabalho sensacional. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Nos vemos la próxima y muchísimas gracias a todos y todas por estar acá con nosotros. Nos vemos la próxima, nos vemos el jueves en la presentación. Muito obrigado, gente. Com Deus, um abraço. Muchas gracias, Daniel. Abrazos. Muchas gracias, Tchau. Daniel. Gracias. Obrigado, gente. Obrigado, Natália. Obrigado. Ok. Tá. Aqui. Natália, só te perguntar uma coisinha. Sí, claro. A exposição, ela será... Ela vai... A gente já está no ar ainda, não? Sí, ¿Estamos sí, está Tá. até o 7 de setembro. Ok. 7 de setembro. Ótimo. Só para confirmar. Gente, então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Muito obrigado, Chao. Daniel. Chao, gracias. Chao, Daniel, Chao a todos. gracias. Chao. Obrigado. Qué bueno, chao.